nosso primeiro texto. Eu mandei para vocês um texto de abertura, um texto de um grande autor, Gregório Menkel, né? O Menkel é um professor universitário, ele é americano, né? E tem vários livros, né? E um dos principais livros dele é o livro de macroeconomia, onde eu tirei esse texto, que é bem pequenininho, o texto é muito pequeno, ele só para que vocês apresentem uma noção de economia para vocês, tá bom? E eu costumo dizer, muitos alunos me procuram e me questionando o seguinte: professor, por que a gente estuda economia? Eu gosto mais da área de administração mercadológica, administração de materiais, gestão de pessoas. Eu não gosto muito de economia. Mas o que eu poderia afirmar para vocês é o seguinte: a economia, ou ciências econômicas, ela tem que ser, o ideal é que ela seja disponibilizada, né, ao aprendizado de todo profissional. É importante que todos os profissionais, que a sociedade como todo, tenha um conhecimento mínimo, básico da economia, porque a economia afeta o nosso dia a dia, tá? Então a economia é crucial para que você entenda o que está acontecendo, para que você tome suas decisões. Eu costumo dizer que nós, na economia, nós estamos preocupados em entender, fazer uma leitura do que nós chamamos de realidade econômica. O que é a realidade econômica? É o dia a dia, é o mercado. O mercado são as nossas interações. O que são nossas interações? Olha só, quando você vai numa padaria comprar pão, você está interagindo com o mercado. Você vai num estabelecimento comercial, né, entrega a moeda, compra o pão, você está comprando a mercadoria, isso é interação no mercado. Se você for numa loja, aí tem a loja Havan em Linhares, né? Se você for na loja Havan comprar roupa, comprar qualquer outra coisa na loja Havan, você está interagindo com o mercado, né? Essas interações, nós temos que entender como que funciona. Por quê? Porque em alguns momentos os preços vão estar mais elevados, em outros momentos os preços vão estar mais baixos, né? Em outros momentos vai faltar mercadoria em alguns estabelecimentos, ou o estabelecimento vai estar abarrotado de mercadoria. Então, isso é muito importante, eu conhecer a realidade. Na hora que eu ligar o noticiário, eu tenho que saber, entender, pelo menos o básico, quando eles falarem que a inflação subiu, que o PIB, Produto Interno Bruto, diminuiu, que impacto tem do Produto Interno Bruto, que vocês vão ver isso posteriormente, tá? Que impacto isso tem? Tem um impacto muito grande para todos nós, porque se o PIB diminui, são menos empregos, menos produtos são produzidos, né, são ofertados, então isso vai impactar no nosso dia a dia. Então a economia, ela faz parte do nosso dia a dia, por isso que é importante eu conhecer. E o nosso primeiro propósito foi o quê? Apresentar o texto do Gregório Menkel, que Menkel fala em uma questão que é fundamental para entender a economia, a questão metodológica, método. Então é o seguinte, para eu fazer a leitura da realidade econômica, para eu entender como que se dá, né, as interações no mercado, eu preciso, né, é uma coisa assim, elementar, básica, eu preciso conhecer, ter algum método para eu fazer a leitura da realidade econômica. Esse método de análise, aí o texto do Menkel vai nos disponibilizar. Qual é o método de análise? O Menkel começa falando, né, ele inicia, o texto começa, aí é importante vocês destacarem, tá, gente? O texto começa no tópico 1.2, como os economistas pensam. Então, faz uma observação aí no seu texto, tópico 1.2, como os economistas pensam, tá? Antes disso, é só uma leitura mesmo para vocês, mas isso não vai ser exigido. A importância do texto começa ali, tópico 1.2, como os economistas pensam. E o Menkel vai falar o seguinte, olha, os economistas têm um método para entender a realidade. Qual é esse método? Nós vamos buscar para a gente também entender, né? O método é para fazer a leitura da realidade econômica, ou seja, para entender como que se dá aquelas interações que a gente está falando aqui no mercado, né? Os economistas usam modelos econômicos. E o que são modelos econômicos? Modelos econômicos são teorias simplificadas, tá aí o conceito do Menkel. Modelos econômicos são teorias simplificadas.
a gente vai entender bem o que são teorias simplificadas, né? As teorias simplificadas, elas, na verdade, se utilizam da matemática. Então, assim, o modelo econômico, na verdade, a forma de representá-lo é através de uma equação matemática. Para ser mais claro, um gráfico. E aí vai o alerta para vocês, se daqui mais um tempo vocês vão ser todos administradores, administradoras, vai um alerta para vocês que administrador não pode ter medo de gráfico. Não tem nada demais, né? Não tem nada demais para fazer a leitura do gráfico, para entender como o gráfico funciona, tá bom? Então, os gráficos são muito simples, a gente vai pegar aquele plano cartesiano que vocês conhecem bem, né? Quem faz matemática básica, né, deve ter visto o plano cartesiano. E a gente vai entender como que os economistas usam essa ferramenta para fazer essa leitura da realidade econômica. Já sabemos que são modelos econômicos, são teorias simplificadas, são simplificadas porque elas explicam, atenção, hein, pessoal, os modelos são teorias simplificadas porque elas explicam parte da realidade. A ideia, o modelo, ele não consegue explicar toda a realidade, né? Porque é muito complexo. Então, ele é simples. Ele vai explicar uma parte, uma fração da realidade. Tudo bem? E o Mencken, ele começa falando o seguinte, ele usa um modelo para entender a realidade econômica. Tá? Ele usa um modelo para entender a realidade econômica. Que modelo é esse? Você vai ver lá no texto que está lá. O Mencken analisa o mercado de pizza. E aí tem o primeiro texto, tem o primeiro gráfico importante. Aí, gente, eu vou aqui aproveitar, projetar aqui minha imagem, né, para botar os slides aqui. Só um minutinho aqui para vocês. Deixa eu botar meus slides aqui, deixa eu ver. Aí eu vou pedir licença, tá? Os dois alunos que nós temos aí, né? São dois alunos, por enquanto eu não sei o nome ainda, mas depois eu vou saber. Vou pedir licença a vocês que eu preciso projetar imagens aqui, tá? Ok? Depois da professora Karen passa esses slides, eu posso disponibilizar também. A professora Karen aí disponibiliza os slides para vocês, tá bom? Eu quero saber dos outros alunos se vocês conseguem, se o slide está projetado na minha tela. Aí, se alguém puder me dar um feedback, os outros alunos, tá? Tirando vocês dois aí, né, que vocês não conseguem, né, visualizar. Então, alguém poderia me dar um feedback se a minha tela está com um slide projetado? Quem poderia falar aí para mim, para me ajudar? Tá, sim. Tá? Ótimo, obrigado, tá? Obrigado. Olha só, pessoal. Então, aí tem um texto, né? Tem minha apresentação, tem meu e-mail aí para vocês. Aí começa, né? Então a gente já tinha falado. O texto do Mencken fala como os economistas pensam, né? Começa naquele tópico 1.2. Ele fala que o método, que a ferramenta que os economistas usam são modelos econômicos. Os modelos econômicos, eles são teorias simplificadas que se utilizam da matemática. Né? E a forma de representação desses modelos, na maioria das vezes, são através de gráficos. Tá? Dentro desses gráficos, nós vamos ter variáveis endógenas e exógenas. O nome é estranho, mas não tem nada demais. Tá? Só que eu volto para explicar isso. Antes, eu quero colocar aí nesse gráfico aí para vocês, pessoal. Esse gráfico é a figura 1.5. Aí para vocês. Né? Já é um gráfico do mercado de pizza, mas eu estou aqui com duas curvas, nós chamamos de curvas, vocês conhecem como função, é a mesma coisa, tá? Aquela função básica, né? Tá aí o gráfico da figura 1.5, ele tem oferta e demanda. Vocês conhecem muito bem isso daí. Esse gráfico, ele representa um modelo, é um modelo econômico, e vocês já ouviram falar nesse modelo no dia a dia de vocês. Vamos voltar no tempo aqui, e vocês lembram quando, logo que deu aquele problema dos rejeitos, né? Da Samarco, Vale, invadiram aí o Rio Doce, e aí, gente, a gente teve um problema, eu estava indo para Linhares, eu sempre compro água, né, aquelas garrafinhas de água no supermercado. Eu estava indo para Linhares, e eu parei no supermercado aí de Linhares, não tinha água. É a coisa mais, sabe, começou a faltar aquelas garrafinhas de água aí e tal. Quando tinha, era caríssima, né, aquelas garrafinhas de água. Então é o seguinte,
como parte de captação da água foi afetada aí no Linhares, então a água ficou escassa, tinha menos oferta, né, do produto água. E com isso, os preços se elevaram. Tudo bem? Então, assim, essa forma fácil de entender por que os preços sobem ou por que os preços diminuem é um modelo econômico. É um modelo que alguns conhecem como lei de oferta e demanda, modelo de oferta e demanda. Isso é um modelo. Né? Teve uma época que o tomate teve uma seca muito grande aqui, algumas outras regiões teve uma chuva intensa e o tomate ficou escasso. Você ia na feira, aquelas feiras livres, você não conseguia encontrar muito tomate. Então o preço do tomate aumentou. Isso é um modelo sendo aplicado à realidade. As pessoas conversam isso dentro do ônibus. Né? Olha, você sabe que o preço do tomate está tão caro, né? É porque teve uma seca numa reunião na região produtora, por isso que o preço ficou mais caro. Ok, pessoal? Então, assim, isso é um modelo matemático que nós usamos definitivamente. Agora nós vamos usar com um pouco mais de técnica. Está aí para vocês o modelo de oferta e demanda. E eu falei para vocês o seguinte: primeiro, o modelo ele tem duas variáveis, dois tipos de variáveis. Anotem que é importante, tá? Dois tipos de variáveis. O primeiro tipo de variável nós chamamos de variáveis endógenas. Endógenas. Vou até voltar aqui, ó, aqui, ó. Endógenas. O que são variáveis endógenas? Variáveis endógenas são aquelas variáveis, o nome já entrega, né, que são internas ao modelo. São variáveis que são perceptíveis, eu consigo visualizar no modelo essas variáveis. Então, olha só, as duas variáveis, quem está estudando o modelo, ele que vai determinar essas variáveis, tá? As duas variáveis que estão aqui nesse modelinho de oferta e demanda, na figura 1.5, esses dois modelinhos são preço e quantidade da pizza. Nós estamos avaliando o mercado de pizza. Foi uma opção de Mencken, poderia ser qualquer outro mercado. Então, preço e quantidade são as variáveis endógenas. Elas são perceptíveis, né? Estão aqui claramente no modelo. Tá? Então, são variáveis endógenas, significa algo interno, que são perceptíveis. Tá? Eu consigo visualizar no modelo essas variáveis, né? Está claro lá no modelo, tudo bem? E eu tenho dois outros tipos de variáveis, que são variáveis que nós chamamos exógenas. Olha como é que se escreve exógenas, olha, com X, tá? Exógenas. São variáveis, o nome já entrega, né? São variáveis que são externas ao modelo. Elas não são facilmente perceptíveis, mas elas impactam no funcionamento do modelo. E aí, Mencken, ele vai escolher dois tipos de variáveis exógenas. Ele vai chamar uma de renda e a outra do preço do queijo, que é um insumo da pizza, né? É uma matéria-prima, vamos colocar assim. Olha só, pessoal, não é por acaso que ele escolhe essas duas variáveis, tá? Para construir um modelo, eu não tenho como colocar todas as variáveis que existem. Eu só consigo utilizar duas variáveis porque eu estou dentro de um plano cartesiano. Lembra do plano cartesiano? Eixo Y, eixo X, abscissa ordenada, lá das aulas de matemática, né? Abscissa ordenada, eixo Y, eixo X. Então, é um gráfico que nós chamamos bidimensional, tem duas dimensões apenas, né? Então, eu não consigo colocar muitas variáveis nele, só consigo colocar duas. Por isso que ele só suporta duas variáveis. Aí, na hora que eu for construir o modelo, eu tenho que optar, escolher duas variáveis. Mencken escolheu renda e preço do queijo. Por quê? Porque eu não escolho aleatoriamente a variável. As variáveis têm que estar relacionadas diretamente com a oferta e demanda. Cada variável exógena, tá? Ela vai estar relacionada diretamente ou com a demanda ou com a oferta. Então, vamos dar uma olhada na renda. Essa renda é de quem? Que ele fala no texto. É do consumidor. E o consumidor, a função, a curva que representa o comportamento do consumidor é a curva de demanda. Essa demanda que você está vendo aí é a demanda do consumidor pelo produto. Então, a curva de demanda, ela representa o comportamento do consumidor.
Se a renda é a renda do consumidor, então a renda vai afetar diretamente a demanda. Tá? Basicamente, é isso. Aí que a gente, né, que a gente vai entendendo do modelo. Então, a renda relacionada à demanda. A oferta, presta atenção, a oferta, ela está relacionada ao empresário, é o produto, é a quantidade de pizza produzida. Então, o preço do queijo, como é a matéria-prima, é um insumo, ele vai estar relacionado diretamente com o empresário, com a oferta. Então, por isso que uma variável exógena está relacionada com a demanda, a outra com a oferta. Tudo bem? Então, daí eu formo as variáveis exógenas, que são duas, renda e preço do queijo. Sabendo isso, aí eu estou pronto para poder analisar como que o gráfico funciona, como que o gráfico vai se movimentar. Aí, gente, eu preciso, quem tiver condições aí, né, tiver vendo, tiver acesso ao material, quem imprimiu o texto, tiver olhando o material, figura 1.6. Eu tenho uma videoaula que está disponibilizada para vocês no portal, assistem a videoaula que eu também explico isso, tá? E aqui eu coloquei mais alguns adereços, equilíbrio A, equilíbrio B, quantidade Q1, Q2, preço P1, P2, tá bom? Para ficar mais fácil de entender. Olha a figura 1.6. Na figura 1.6, aí nós vamos analisar a movimentação do gráfico. Olha a situação. Eu tenho aqui, né? Você sabe que quando a curva de oferta intercepta a curva de demanda, nós temos um ponto de equilíbrio. Então, o equilíbrio se dá na interseção das duas funções, duas curvas. Esse S aqui é de oferta, tá? Se preocupa com isso não. Então, aqui é oferta e aqui é demanda. Tá bom? Então, veja bem. Eu tenho uma situação inicial onde eu estou no equilíbrio A. Então, prestando atenção aqui, equilíbrio A. Nesse ponto de equilíbrio, oferta toca a demanda. Tá ótimo. Eu tenho quantidade Q1, preço P1, que é o equilíbrio de mercado. Tudo bem? Só que acontece uma situação que está fora do meu controle. Essa situação é provocada por uma variável exógena. Olha só o que o texto fala. O crescimento da renda agregada aumenta a demanda de pizza. Vamos pensar? Olha só, você tem seu emprego, você ganha um salário mínimo. Aí o que acontece? Um conhecido te chama e falou: poxa, você não quer você não quer trabalhar comigo, não, né? No contraturno aí do seu emprego, né? Trabalhar comigo à noite ou em outro horário e tal. Aí você aceita. Aí você fica com 2 empregos, recebe 2 salários mínimos. Sua renda aumentou, não aumentou? Então, o que acontece? O que ele está falando? Quando ele fala em renda agregada, é porque a renda de boa parte da sociedade se eleva. Né? Pô, ou o cara está fazendo hora extra, ou o cara arrumou um outro emprego, ou o cara teve um reajuste salarial, não importa. A renda aumentou. Se a renda aumenta, e a renda é a renda do consumidor, e o consumidor está relacionado com a demanda, é a demanda que vai se movimentar. Então, a renda do consumidor aumenta, né? A demanda se desloca para a direita. Está vendo a setinha aqui? Ó, a setinha, ela indica que a demanda se desloca para a direita. O deslocamento para a direita implica um aumento. Então, isso é oriundo do aumento da renda. A renda se elevou, a tendência, quando você está com a renda um pouquinho maior, é você consumir mais. Em economia é importante a gente falar de tendência, tá? Tendência. Porque, né, a renda aumentou um pouquinho, eu vou consumir um pouquinho mais, isso é a tendência, tá? Então, se a renda aumentou, a tendência é que eu vou consumir mais pizza. Se eu levava minha namorada uma vez na pizzaria, agora eu vou levar 2, ou até 3. Né? Se eu levar meu namorado uma vez na pizzaria, eu levo 2, 3, enfim. Vou mais vezes no supermercado. A tendência é isso acontecer. Por isso que ela se desloca. Então, se desloca a demanda para a direita. A direita é quando existe um aumento. Se a demanda se desloca à direita, agora eu tenho um novo ponto de equilíbrio. Eu saio do ponto A e vou para o equilíbrio B. Então, a elevação da renda, ela é a força motriz para movimentar o modelo. A elevação da renda provoca um deslocamento da curva de demanda para a direita, faz com que o consumidor saia do ponto de equilíbrio A para o ponto de equilíbrio B. Aqui, ó. Ponto de equilíbrio B. Provoca alterações em preço e quantidade.
a quantidade de pizza consumida aumenta, sai de Q1 vai para Q2, no novo ponto de equilíbrio. O preço da pizza aumenta também, sai de P1 vai para P2. Por que isso acontece? Efeito primário, né? A renda aumentou, eu vou consumir mais. Então, aquele empresário que recebia 80 pessoas na pizzaria dele, agora ele vai receber 200 pessoas. Olha só. Ele não está preparado para atender, vai ter fila lá para entrar. Então, ele até são empresários, sabe, se eu aumentar um pouquinho o preço da pizza, vai ter gente que vai pagar para poder comer essa pizza. Então, por isso que os preços no curto prazo sobem, com a elevação, né, da demanda. Sendo que a oferta... O que aconteceu com a oferta, Ricardo? A oferta está no mesmo local, né? Porque a renda, ela provoca um deslocamento na demanda, com a oferta não. Efeito primário. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Tá? Deixa eu só ver aqui, porque pode ter alunos aí querendo entrar na sala, gente. Não sei se tem alunos querendo entrar na sala aqui. Deixa eu só parar um pouquinho para ver se tem alunos querendo entrar na sala. Falaram aqui, não entendi essas duas variáveis. Eu não sei se... A Ana Paula. O colega está pedindo para entrar. Ah, tem gente querendo entrar. Deixa eu só parar um pouquinho, gente. Tem gente querendo entrar na sala. Quem estiver querendo entrar na sala, deixa eu liberar o acesso aqui, porque quando eu projeto, eu não consigo enxergar quem está querendo entrar na sala. Tá bom? E deixa eu aproveitar também, botar o meu computador para carregar aqui, senão meu computador ia deixar a gente na mão. Mais alguém querendo entrar na sala aqui? Quem tiver querendo entrar na sala aqui, a oportunidade é agora para eu poder... Ana Paula, não sei se você conseguiu aí captar, né? Se tiver dúvida aí, Ana Paula, você fala, tá? Deixa eu botar de novo aqui nos slides para a gente poder continuar. Vamos lá? Então, basicamente, as variáveis são escolhas de quem está analisando o mercado, tá? E você tem que escolher uma variável. A exógena é uma que se relaciona com a demanda e outra que se relaciona com a oferta. Então, aqui nesse caso, quando a renda aumenta, o equilíbrio sai do ponto A vai para o ponto B, a quantidade, né, aqui é a quantidade de consumo, né, a quantidade demandada. Ela sai de Q1 vai para Q2, o preço sobe, porque no curto prazo o empresário não consegue atender o aumento da demanda. Então é isso o deslocamento, né? A renda aumentou, a demanda se desloca para a direita, né? Respondendo esse aumento da renda, eu saio do ponto de equilíbrio A, vou para o ponto de equilíbrio B, com novas condições, onde eu tenho aumento na quantidade de pizza, né? Quantidade consumida, quantidade demandada, e aumento do preço também. Então, assim, o modelo ele me explica o que acontece com as variáveis endógenas, preço e quantidade. Se uma variável exógena, renda, varia. No caso aqui, ela aumentou. Então, esse é o funcionamento do modelo. Tá? Esse é o funcionamento do modelo para a gente poder entender como que o mercado de pizza funciona. E para que serve isso? Porque se você for o gestor, esse modelo é o ponto de partida, é uma ferramenta que ajuda você na tomada de decisão. Se você não for o gestor, for um administrador, né, da empresa, você auxilia o gestor na tomada de decisão. Por isso que é importante entender economia, tá? Por isso que a economia é tão importante. Tudo bem? Alguém deve estar se perguntando aí, Ricardo, e a oferta? Né? E a oferta? Antes da oferta, deixa eu voltar aqui e ver como é que está a situação da sala. Mais alguém querendo entrar? Mais alguém querendo entrar? Não, cadê? Ana, ele não consegue visualizar o bate-papo enquanto projeta. Esther falou, realmente, Ana, eu não consigo visualizar o bate-papo aqui, pelo menos eu não sei, né, enquanto está projetando, tá bom? Mas se você tiver dúvida ainda, depois a gente volta, né, eu preciso saber qual variável que você está, se são as endógenas ou as exógenas, tá, Ana Paula? Se você quiser até usar o microfone, fique à vontade. O que eu não consegui entender foi o conceito das duas variáveis, endógena e exógena. Ah, tá. Olha só, na verdade, a variável endógena, elas são aquelas variáveis, para ser mais claro, né, que o modelo explica o que acontece com elas, tá?
O modelo vai explicar o que acontece. As endógenas, preço e quantidade, são variáveis explicativas. Eu sei o que vai acontecer com elas, tá? O modelo ele é construído para explicar o que acontece. O preço aumenta, o preço diminui. Não, o preço permanece do jeito que está. A quantidade, né, consumida, ela aumenta, ela diminui, ela continua do jeito que está. Então, são variáveis que servem, né, de explicação. As exógenas são variáveis que elas provocam a movimentação do modelo. Porque a renda, o preço e quantidade só vão flutuar, a gente fala de flutuar, né, se movimentar, se né, tiver um movimento antes de uma variável exógena. No caso que nós estamos mostrando foi a renda. Então, assim, as variáveis exógenas, elas provocam a movimentação do modelo. As variáveis endógenas, elas são fonte de explicação do que acontece com o mercado, né, devido a uma movimentação de uma das variáveis exógenas, tá? Então, endógena é a explicação do que acontece com o mercado. O preço sobe, o preço diminui, a quantidade aumenta, a quantidade diminui. As exógenas, elas provocam essa movimentação dos modelos. Tudo bem, Ana Paula? Ficou claro? Entendi, obrigada. Tá ótimo, Ana, tá ótimo. Vamos voltar aqui nos slides? Não tem ninguém querendo entrar? Então tá tudo tranquilo. Vamos voltar aqui. Agora, alguém deve estar perguntando se a oferta sofre. Como é que funciona aí a movimentação da oferta? Para a oferta poder se movimentar, quem tem que variar é o insumo, né, da pizza, é o preço do queijo. Porque o preço do queijo está relacionado com a oferta. Isso aí é matéria-prima da pizza, é custo para o empresário, né? Então, olha a hipótese, figura 1.7. Olha a hipótese que ele coloca. O preço do queijo aumenta. O preço do queijo vai aumentar. Se o preço do queijo aumenta, né? O preço do queijo aumentou. O que vai acontecer com o preço da pizza e quantidade da pizza? Nós estamos querendo saber a explicação disso, né? Vamos lá. O preço do queijo aumentou. O queijo é um insumo. Representa um custo para o empresário. Então, assim, o empresário que comprava uma determinada quantidade de queijo, agora o queijo está mais caro. Então, o empresário, dependendo da situação, ele vai ficar receoso em gastar mais, para comprar mais, entendeu? Pô, meu custo vai aumentar muito, eu não vou repassar isso agora, porque senão eu posso perder demanda e tal. Então, a tendência, quando o preço de um insumo aumenta, é você reduzir a produção daquela mercadoria. Né? Então, a curva de oferta se desloca para a esquerda. Quando o deslocamento é para a esquerda, isso representa uma redução na oferta do produto. Tudo bem? Então, o preço de um insumo aumentou, esse é custo, aumenta o custo de produção do empresário. Aí o empresário diminui um pouquinho a produção. Né? Ele, com aquele mesmo valor, ele já não consegue comprar a mesma quantidade de queijo. Aí diminui a produção. Olha só, eu estou num ponto de equilíbrio aqui, o preço do queijo aumenta, a oferta diminui. Ela se desloca para a esquerda, representando uma redução. Eu saio do ponto de equilíbrio A, vou para o ponto de equilíbrio B. E aí acontece o quê? A quantidade ofertada de pizza diminui. Sai de Q1, vai para Q2. Isso aqui é o plano cartesiano, tá, gente? Isso aqui é o plano cartesiano. Aqui é o eixo X, né? Se eu estou indo para a esquerda, estou reduzindo. Aqui é zero. A origem aqui é zero, então está se reduzindo, tá? Bom, se a oferta diminui, aí lembra da água que eu falei, que fui no supermercado comprar água, logo que saiu os rejeitos da de Samarco, da Vale, tinha pouca água, e aí os preços aumentaram? É isso que acontece. Olha o modelo explicando a realidade. A quantidade diminui, quantidade ofertada de pizza, o preço sobe. Vai ter um monte de gente querendo. Aquela pizzaria que ficava aberta até meia-noite, agora ela vai fechar às 9h30. Porque tem pouca pizza para poder, né, entregar. Então, 9h30 o cara está fechando. Aí você chega às 10 horas, nossa, a pizzaria fechou, puxa vida, tal. Aí o empresário vai falar bem assim, pô, tinha gente querendo ainda, vou aumentar o preço um pouquinho. É isso que acontece. Então, se o preço do queijo subir, eu sei o que acontece com o mercado. A quantidade ofertada diminui, sai de Q1, vai para Q2, e o preço da pizza
sobe, vai de P1 para P2. Aí eu posso tomar minhas decisões e tomar minhas ações estratégicas, né? Para eu poder combater, para eu poder tocar nesse mercado. Tudo bem? Então, assim, são essas formas que eu passei aqui para vocês. Aí, gente, tem uma outra coisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu coloquei 2 exercícios aí, se eu não me engano, vocês foram 2 exercícios para fixação, né? Para que vocês possam entender. Os exercícios é para quê? Aqui o exemplo dado pelo Menkyo falou que o preço do queijo sobe, ele aumenta. No exercício vai estar que o preço do queijo diminui. Só para você fazer o gráfico no sentido inverso. Então, ao invés de se deslocar para a esquerda, se o preço diminui, o custo se reduz para o empresário. Então, a tendência é você ter um deslocamento para a direita da oferta. Esse é o exercício para você brincar. Entenderam? Esse é o exercício para vocês se divertirem aí, para vocês fixarem isso daí. Da mesma coisa lá da demanda, né, da renda. Acho que a renda, no exemplo do Menkyo, ela aumenta. O exercício é você fazer o gráfico com a renda diminuindo. Tá bom? Coisa simples. Né? No próximo encontro nosso, a gente corrige. Coisa bem simples aí para nós. Tudo bem? Aí, pessoal, a gente entra no último ponto aí do texto. O texto é isso, basicamente. Mas o Menkyo fala o último ponto. E aí, o último ponto, deixa eu voltar aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento. Deixa eu voltar aqui para nós aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para nós, tá? Então é o seguinte, o texto vai para a última parte. E na última parte, o Gregório Menkyo faz um questionamento, ele faz uma pergunta e dá uma resposta. E é importantíssimo você entender isso, tá? Porque a última parte do texto tem essas movimentações do gráfico, né, e tal. Beleza, aí ele fala o seguinte: nós falamos que os modelos econômicos são teorias simplificadas. Teorias simplificadas, ótimo. Eu falei que as variáveis só cabe 2 no modelo, né? 2 endógenas e 2 exógenas. Tudo bem? Beleza. Então, eu agora me questiono se o fato do modelo ser simplificado, isso não iria inviabilizar o funcionamento dele? Esse é um questionamento, né, que se faz, tá bom? Aí o Menkyo, ele responde, lá no finalzinho do texto ele responde, tá? Ele fala bem assim, olha, depende, vai depender. Depende de que especificamente, Menkyo? Olha, depende do seguinte, se o objetivo de quem está examinando, analisando o mercado, for entender o que acontece com o preço e quantidade da pizza, se uma das variáveis exógenas, né, variam, o modelo atende perfeitamente e vai te responder precisamente. Mas se você quiser saber algo mais complexo, o modelo não vai atender. Então, o modelo está pronto para ser uma ferramenta usada em situações, né, simplificadas, situações simples. Tá? Se for algo mais complexo, ele não vai atender. Aí nós vamos precisar de outras ferramentas. O modelo é apenas uma ferramenta para te auxiliar. Tudo bem? É igual você vai colocar essa porta. Acho que vocês estão vendo aqui a porta. Né? Vocês vão colocar uma porta. Você vai precisar de martelo. Pode precisar de que mais? Chave de fenda. Talvez um serrote. Entendeu? Dificilmente eu vou precisar de uma chave. Posso até depois, né, no final, posso estar. Mas para colocar, pode instalar a porta, talvez eu não precise naquele primeiro momento. Né? Chave de carro. Entendeu? Então, eu tenho que saber usar as ferramentas. E o modelo é apenas uma ferramenta. E aí o Menkyo fala o seguinte: o modelo depende. Por quê? Aí ele dá um exemplo. Ele fala bem assim, ó. Por que em uma cidade eu tenho uma pizzaria só? Por que os preços, né, o preço dessa pizzaria é maior do que em cidades onde eu tenho 3 pizzarias? Tá? Então, assim, o Menkyo fala o seguinte, ó, em algumas cidades, devido à concorrência, o preço vai ser menor da pizza, preço médio, do que em a outra que eu tenho uma concorrência menor. E isso o modelo não explica. Isso é complexo demais para ele. Então, é nesse sentido que ele está falando. O modelo vai atender se o que eu queira saber seja algo simplificado, como saber o que acontece com o preço e quantidade da pizza naquele mercado.
Tá? Eu reitero, o mercado de pizza foi escolhido aleatoriamente. O Menkyo optou por esse mercado, poderia ser qualquer outro, tá? Que a gente estivesse examinando. Tá bom? E, basicamente, o texto encerra aí. O texto termina na palavra bom senso. O texto termina na palavra bom senso. Antes do tópico ecletismo da macroeconomia. Então, o texto é bem pequenininho, uma leitura bem introdutória aí para vocês, para que vocês possam se familiarizar, né, com o método, né, de análise. Então, aquele princípio, né, que a gente já ouviu falar, lei da oferta e demanda, tal, que a gente já ouviu falar lá né, em qualquer canto aí, as pessoas estão explicando lei de oferta e demanda, é um modelo econômico. Só que a gente não para pensar que nós estamos falando da teoria econômica. É tão intuitivo, tal. E agora a gente pode usar esses modelos que são simples para entender o funcionamento do mercado. Tudo bem? Vou abrir aí para perguntas aí de vocês. O nosso texto aí basicamente trata sobre esses pontos principais. Perguntas aí dos alunos aí sobre... Então, antes de vocês perguntarem, só queria alertar o seguinte, gente, aqui no meu papel alertá-los sobre os pontos principais dos textos, né, tal, tirar dúvida, entendeu? Não tem como a gente ter uma aula presencial como a gente tinha anteriormente, não tem como, né? Então, por isso que é importante também que vocês façam a leitura do texto, tragam as dúvidas para mim, né, a gente corrige exercício e tal, porque senão isso aqui vira um monólogo. Tá bom? Tem alguma dúvida aí sobre o texto? Que as meninas, os meninos que estavam perguntando aí, tem alguma questão aí que você gostaria que esclarecesse aí, não ficou claro? Por favor, é um momento. Professor, está me ouvindo? É Dilene. Dilene, a deficiente visual. Isso. Estou ouvindo, eu fiquei assim, meio na dúvida quanto à questão aí da explicativa aí, que é a endógena. A endógena, sim, ela explica a exógena, é isso que você falou? Na verdade, a endógena, elas são variáveis explicativas. Elas explicam o que acontece com o mercado. Tá? As endógenas, preço e quantidade. Ela explica o que vai acontecer com o mercado. Então, eu leio o mercado, eu entendo o mercado através dessas duas variáveis, preço e quantidade. Tá? Elas são explica, por exemplo, ela explica, dá licença um pouquinho, ela explica o porquê, por exemplo, do queijo ter aumentado o preço, explica o consumidor, o aumento da renda, o motivo dele estar consumindo mais ou menos, é isso aí? Olha só, são duas coisas. O preço e quantidade da pizza, ela explica por que o preço da pizza aumentou ou diminuiu, ou porque a quantidade consumida de pizza aumentou ou diminuiu. Preço e quantidade. Ela explica isso. Agora, ela não explica o motivo que a renda aumentou. Você vê que nosso modelo, ele parte do princípio, é uma hipótese que eu estou colocando aqui para vocês, ele parte do princípio que a renda aumenta, mas o modelo não vai explicar por que a renda aumentou. Eu até dei aqui algumas explicações, você pode arrumar outro emprego, né? Se uma boa parte da sociedade tiver novas oportunidades de trabalhar, estou fazendo hora extra, né? Aumentou a atividade da minha empresa, eu vou fazer hora extra, então minha renda aumenta, tudo bem? Só que o modelo não vai explicar isso. O modelo parte do princípio que a renda se eleva. Ele quer explicar o quê? Lá na ponta, lá no consumo, tá? Quanto de pizza foi consumido, né? Se aumentou a quantidade consumida, se diminuiu, e o preço da pizza. É isso que o modelo o objetivo dele é explicar isso. É na ponta, lá no consumo, lá no estabelecimento, relação de compra e venda. Não é eu saber por que a renda aumentou. A renda aumenta, eu tomo isso como pré-estabelecido, como pressuposto. Tá, Dilene? Tá? Sim, então, o nosso objetivo principal aqui é entender o que acontece com o mercado de pizza lá na relação de compra e venda, lá do consumidor, entendeu? O preço da pizza, a quantidade demandada de pizza, entendeu? Lá na ponta, tá? Não é saber por que a renda aumentou, até porque a renda e o preço do queijo são variáveis exógenas, então elas já estão dadas. Você vê que o exercício, eu já dou a situação para vocês, o preço aumentou, o preço diminuiu.
Tá? Entenderam? Então, nosso objetivo é entender a realidade, mas lá na relação final de consumo. Tá? Essa é a ideia. Boa pergunta, Dilene. Mais alguém? Esté está falando aqui. Esté. Deixa eu ver se eu deixei passar aqui alguma. Ficou bem claro, ficou claro, tranquilo. A Ana. Não, isso aqui é coisa antiga, né? Ana, ele não consegue visualizar o bate-papo quando tá. Tá. Isso aqui é coisa antiga. Mais alguma questão, pessoal? E assim, o desafio agora é a gente tentar desenhar o gráfico, tem os dois exercícios, desenhar o gráfico, vocês têm aí o gráfico, tem videoaula, né? Então, desenhar o gráfico com outra situação. Agora a renda diminui, né? O gráfico vai se modificar, tudo bem? E ver o que acontece com o preço e quantidade da pizza. Esse é o nosso desafio, que é uma coisa simples. Você entendeu a movimentação do gráfico, né? Quando a renda aumenta, quando a renda diminui, vai ser o contrário, né? Vai inverter as coisas. É uma coisa bem simples, gente. E para mostrar a vocês que esses modelos não são coisas de especialistas, de pesquisadores. Não, isso aqui é nosso dia a dia. Você fala de oferta e demanda, só que você não para imaginar que isso é um modelo econômico, que isso é uma teoria econômica que está por trás, entendeu? Agora nós estamos aprimorando a técnica, né, com esse instrumental para a gente ficar mais esperto. Então, daqui eu pego essa ferramenta e ela me auxilia na tomada de decisão. Isso é o importante para nós.